Eu agradeço mais uma vez o convite que me foi feito pelo Grupo Educacional e Assistencial Espírita Fraternidade para estar hoje aqui contribuindo para a disseminação da doutrina espírita. Antes do nosso início, vamos à nossa prece inicial. Nós pedimos aos nossos mentores do plano superior um momento de profunda concentração no qual, apartados das nossas lides diárias, nós possamos sorver os conhecimentos que a nós são direcionados. E aqui, irmanados, que nós possamos pavimentar o nosso caminho de evolução espiritual com esses ensinamentos e, igualmente, possamos auxiliar a evolução espiritual dos nossos irmãos encarnados e desencarnados que conosco convivem. Que assim seja. Hoje nós abordaremos um tema muito delicado e presente em nossas vidas: o desgosto da vida e o suicídio. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, dedicou um capítulo inteiro de seu livro mais famoso, o Livro dos Espíritos, para tratar desse assunto, demonstrando então a importância que ele atribuía a essa questão. Por intermédio de uma análise aprofundada do capítulo 4, nós buscaremos compreender as causas do desgosto da vida sob a perspectiva espírita e suas implicações para a existência humana. Além disso, faremos uma correlação com a realidade atual, apresentando alguns dados e algumas notícias que ilustram a gravidade desse problema na nossa sociedade. Eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de setembro de 2024. Hoje é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas a iniciativa acontece durante todo o ano. Vocês devem ter notado em suas cidades anúncios da campanha Setembro Amarelo. É a maior campanha anti-estigma do mundo. Em 2024, o lema dessa campanha é: se precisar, peça ajuda. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde, OMS, sobre esse tema, em 2019, são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios subnotificados, pois com isso, estima-se em mais de 1 milhão de casos mundialmente. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. Em países da Europa, houve um declínio nas taxas de suicídio. Em contraposição, observou-se um aumento dessas taxas em países do leste asiático, da América Central e da América do Sul. Embora alguns países tenham colocado a prevenção do suicídio no topo de suas agendas, muitos países ainda permanecem não comprometidos com esse assunto. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. O suicídio é um importante problema de saúde pública, com severos impactos na sociedade como um todo. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, todos os anos mais pessoas morrem como resultado de suicídio do que HIV, malária, câncer de mama, guerras ou homicídios. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a quarta causa de morte, depois de acidentes no trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Trata-se, portanto, de um fenômeno ultracomplexo que pode afetar indivíduos de diferentes origens,
sexos, culturas, classes sociais e idades. A taxa de suicídio entre jovens cresceu 6% ao ano no Brasil entre os anos 2011 e 2022. É a terceira causa de morte no Brasil. Já as taxas de notificações por autolesões na faixa etária de 10 a 24 anos aumentaram 29% a cada ano nesse mesmo período. O número foi maior do que na população em geral, cuja taxa de suicídio teve crescimento médio de 3,7% ao ano e a de autolesão de 21% ao ano nesse mesmo período. Esses resultados foram divulgados em um estudo recém-publicado na The Lancet Regional Health Americas. Foi desenvolvido pelo Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, da Fiocruz, em colaboração com pesquisadores da Universidade de Harvard. Para a psicóloga e doutora em saúde mental Karen Scavacini, quando se está muito exposto à violência, ao sofrimento coletivo, pode ocorrer o que chamamos de dessensibilização em relação ao sofrimento, que significa perder pessoas, perder vidas. Ou seja, quando você está muito exposto à violência, ao sofrimento coletivo, pode ocorrer a dessensibilização em relação ao sofrimento, que significa perder pessoas, perder vidas. Nesse aspecto, e levando a discussão ou a conversa para o lado do Espiritismo, Kardec nos apresenta uma gama variada de causas que podem levar ao desgosto da vida, desde as mais óbvias, como as doenças e as perdas, até as mais profundas, como a perda do sentido da vida. É importante ressaltar que essas causas podem agir isoladamente ou em conjunto, intensificando o sofrimento de um dado indivíduo. O Espiritismo nos ensina que o suicídio não é a solução para o sofrimento, mas sim uma nova causa de sofrimento. Ao tirar a própria vida, o espírito interrompe o seu processo evolutivo e assume novas provas e expiações para aprender a lição que não foi suficientemente bem aprendida. Além disso, causa um sofrimento imenso aos seus entes queridos. O suicídio é um problema global que atinge pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, todas as culturas. Fatores como a pressão social, a busca pela perfeição e a solidão exacerbada pelas redes sociais contribuem para o aumento dos casos de suicídio. É fundamental investir em ações de prevenção, como a promoção da saúde mental e a criação de redes de apoio. Mesmo diante das maiores dificuldades, é possível encontrar forças para seguir em frente. A fé, a esperança e o apoio de pessoas queridas são fundamentais nesse processo. Buscar ajuda profissional e desenvolver a espiritualidade também são caminhos importantíssimos para a superação do sofrimento. Ao compreender as causas do desgosto da vida e as consequências do suicídio sob a perspectiva espírita, podemos desenvolver uma visão mais ampla e mais profunda sobre a existência humana. E é fundamental difundir essa mensagem de esperança e compaixão, buscando auxiliar aqueles que sofrem e prevenir novos casos de suicídio. Portanto, sob a ótica essencialmente espírita, vamos analisar aqui algumas perguntas e respostas do Livro dos Espíritos que nos auxiliarão no entendimento da temática. A primeira pergunta foi: de onde nasce o desgosto da vida
que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? E a resposta dada foi: efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável que o espera. A outra pergunta foi: e no suicídio cujo fim é fugir, aquele que o comete às misérias e às decepções desse mundo? A resposta obtida foi: pobres espíritos que não têm a coragem de suportar as misérias da existência. Deus ajuda aos que sofrem e não aos que carecem de energia e de coragem. As tribulações da vida são provas ou expiações. Felizes os que as suportam sem se queixar, porque serão recompensados. Ai, porém, daqueles que esperam a salvação do que, na sua impiedade, chamam acaso ou fortuna. O acaso ou a fortuna, para me servir da linguagem deles, podem com efeito favorecê-los por um momento, mas para lhes fazer sentir mais tarde cruelmente a vacuidade dessas palavras. Os que hajam conduzido o desgraçado a esse ato de desespero sofrerão as consequências de tal proceder. Esses, ai deles, responderão como por um assassino. Outra pergunta que foi feita aos espíritos foi: pode ser considerado suicida aquele que, a braços com a maior penúria, se deixa morrer de fome? E a resposta dada foi: é um suicídio. Mas os que lhe foram causa, ou que teriam podido impedi-lo, são mais culpados do que ele, a quem a indulgência espera. Todavia, não penseis que seja totalmente absolvido, se lhe faltaram firmeza e perseverança, e se não usou de toda a sua inteligência para sair do atoleiro. Ai dele, sobretudo, se o seu desespero nasce do orgulho, quero dizer, se for desses homens em quem o orgulho anula os recursos da inteligência, que corariam de dever a existência ao trabalho de suas mãos e que preferem morrer de fome a renunciar ao que chamam sua posição social. Não haverá 1000 vezes mais grandeza e dignidade em lutar contra a adversidade, em afrontar a crítica de um mundo fútil e egoísta que só tem boa vontade para com aqueles a quem nada falta e que vos volta as costas assim que precisais dele? Sacrificar a vida à consideração desse mundo é estultícia, porquanto ele a isso nenhum apreço dá. E Kardec faz mais uma pergunta, que foi: que pensar daquele que se mata na esperança de chegar mais depressa a uma vida melhor? Ele obteve a seguinte resposta, outra loucura: que faça o bem e mais certo estará de lá chegar, pois, matando-se, retarda a sua entrada no mundo melhor e terá que pedir-lhe seja permitido voltar para concluir a vida a que pôs termo sob o influxo de uma ideia falsa. Uma falta, seja qual for, jamais abre a ninguém o santuário dos eleitos. A próxima pergunta que Kardec fez foi, tentando entender esse assunto, foi: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente a sua morte? E a pergunta que chegou a ele foi:
é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável. Mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável, e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. E a resposta prossegue: quais, nesse caso, as consequências de tal ato? Uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias envolvidas. E a próxima pergunta foi: alcançam o fim objetivado aqueles que, não podendo conformar-se com a perda de pessoas que lhes eram caras, se matam na esperança de ir juntar-se-lhes? A resposta recebida foi: muito diverso do que esperam é o resultado que colhem. Em vez de se reunirem ao que era objeto de suas afeições, dele se afastam por longo tempo. Pois não é possível que Deus recompense um ato de covardia e o insulto que lhe fazem com o duvidarem da sua providência. Pagarão esse instante de loucura com aflições maiores do que as que pensaram abreviar, e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperavam. A próxima pergunta, também muito interessante, foi: quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? E a resposta dos espíritos foi: muito diversas são as consequências do suicídio. Não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar: é o desapontamento. A sorte, porém, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromper. E Kardec, por fim, conclui e nos ensina que ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. O contrário é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos que ele nos põe sob as nossas vistas. Reflitamos a respeito desse assunto e fiquemos todos em paz.